continue nos abençoando. É bom estar aqui para juntos adorar, estudar a palavra. O diabo não gosta de ver o crente lendo a Bíblia, lendo a mensagem, porque ele sabe que cada vez que o crente lê a palavra de Deus, ele fica fraco, o diabo fica fraco, porque a palavra tem uma força muito grande. Por isso que o diabo faz tudo o que pode para atrapalhar o crente, para ele não ler a Bíblia, não ler a mensagem, não orar, porque o diabo sabe, se o crente entra nisto, quando o crente entra no espiritual, ele enfraquece o diabo fica fraco. O diabo fica Deus nos ajude a resistir, não é? O desânimo e persistir, como Paulo disse a Timóteo, persistir em ler, orar, ler, meditar, porque é nisto que está a nossa força. Ler a palavra, meditar, orar. O diabo detesta ver um crente lendo a palavra, ver um crente orando, ele detesta, porque ele sabe que quando o crente ora, quando o crente lê, o diabo fica fraco. Que Deus nos ajude a ser teimosos com o diabo, teimosos. Vamos ficar de pé, vamos ler a Bíblia, Apocalipse capítulo 2, verso 21 ao 23. Nós estamos tendo um problema muito sério aí, o trânsito aí parou, a maioria dos irmãos estão presos no trânsito, ainda não chegaram. Mas você chegou, nós chegamos, amém? Apocalipse capítulo 2, verso 21 ao 23. Apocalipse capítulo 2, verso 21 ao 23. E dei-lhe tempo para que se arrependesse da sua prostituição, e não se arrependeu. Eis que porei numa cama, e sobre os que adulteram com ela virá grande tribulação, com a igreja, não é? Igreja falsa. Quem se adulterar, ou seja, se envolver com ela. Por isso que o cristão não se envolve com a falsa igreja. Se não se arrependerem de suas obras. 23. E farei e ferirei de morte a seus filhos, e todas as igrejas saberão que eu sou aquele que sonda os rins e os corações, e darei a cada um de vós segundo as vossas obras. Jesus nos ajude, Pai, em nome de Jesus Cristo. Amém. Podeis assentar. Nós vamos dar sequência do estudo da mensagem, o quarto selo que estamos tendo. Nós vamos na página 36, a partir do parágrafo 270. Parágrafo 270 da página 36 do quarto selo. Senhor Jesus nos ajude a estudar isto, tirando lições práticas. Você deve aprender esta grande profundidade. Ler a Bíblia, ler as mensagens, tirando lição prática para o seu dia a dia. Parágrafo 270 do quarto selo. O profeta prossegue falando: observe agora a palavra original. Ela tinha que se arrepender, voltar. Então foi suplicado às suas filhas. Elas serão julgadas e lançadas na mesma cama e mortas com ela, com a mãe, igreja mãe.
Existe a igreja mãe das que se desviaram e as igrejas filhas que saíram após a mãe. Agora, isso não pode ser uma obrigação. Se a mãe sai da palavra, por que a filha não permanece na palavra, não é? Mas a Bíblia aqui está denunciando a mãe e as filhas. Foi pedido para que elas voltassem à palavra original, voltasse à doutrina apostólica. Mas elas estão tão atadas com seus credos e coisas que não farão isto. Elas simplesmente zombam disto. Veja, amados, coração endurecido, petrificado, não amolecem para se arrepender. Todo pecado, mediante o arrependimento, é perdoado. Por que a falsa igreja aqui tem essa denúncia contra ela? Porque ela não tem um coração mole para se arrepender. Uma coisa que devemos sempre orar a Deus é esta coisa: Senhor, eu sei que eu sou falível, eu não sou infalível, mas me ajude, Senhor, quando eu errar, me dê um coração mole para arrepender. Me dê um coração amolecido, arrependido, para me propor a consertar-me quando errar. Porque o que mais irrita a Deus não é propriamente nós errar, mas é nós entenebrecer nossa cerviz e não buscar a se consertar. E às vezes até advogar nossos pecados. Isso traz a ira de Deus, né, sobre a mãe e as filhas. Deus nos livre de ter um coração assim, duro. O cristão, ele tem um coração mole, ele se arrepende quantas vezes errar. 271. Então o que eles fazem? Eles finalmente formam uma imagem à besta. Você vê, vai indo, não volta atrás, não se corrigem, não se consertam. Aí então eles erigem uma imagem quer dizer doutrina da besta. Besta na Bíblia é um poder satânico nesse sentido. Erige uma doutrina a Satanás. Toda falsa doutrina é de Satanás. Não existe meio termo. Não existe meio termo. Toda falsa religião pode falar em Jesus quanto queira falar, mas se choca com a Bíblia, é doutrina da besta, do anticristo, do diabo. Então, por elas não querer se consertar, se arrepender, se voltar atrás, se alinhar, finalmente formam uma imagem à besta. Outro poder, observe, e age para com a noiva do Cordeiro, como ela fez em Apocalipse 13, verso 14. Isto é o que elas fazem, simplesmente perseguem. É o Esaú perseguindo Jacó. Exatamente do mesmo modo, as igrejas criticam da verdadeira noiva de Cristo, como Roma sempre fez. Exatamente, sim, Senhor, age para com a verdadeira noiva do Cordeiro, exatamente como ela fez em Apocalipse 13, 14, perseguindo, odiando. Você tem que estar lúcido disso. O diabo odeia esta mensagem. Por quê? Porque ela não bate com as suas maneiras dele imaginar. 272. Agora observe. Vemos através da promessa da palavra de Deus, ele matará as filhas dela, matará a mãe e as filhas, como lemos aqui em Apocalipse capítulo 2, verso 21 ao 23. As denominações suas filhas, matará com morte espiritual. Agora isto está em Apocalipse 2, 22.
Não se esqueça disto, diz o profeta. Ele as matará com morte espiritual. Porque muita gente pensa que, quando fala, a Bíblia cita de morte, pensa que morte é descer para a sepultura, é física. A maioria das mortes que a Bíblia disse é morte espiritual. Defuntos ambulantes, você vê aí milhares e milhares, rua acima, rua abaixo, das igrejas superlotadas de gente, mas todas mortas espiritualmente falando, porque odiou a palavra, odiou a revelação da palavra. Ele disse: eu os ferirei com morte, morte espiritual. E a pior coisa é a morte espiritual. É melhor ter morte física do que espiritual. A física tem promessa de ressurreição, mas a espiritual não. Morte espiritual quer dizer separação eterna de Deus. Deus nos livre disto. Não se esqueça disso. Matar é fazer morrer, e morte é separação eterna da presença de Deus. Pense nisto, amigos, pense nisto. Aí o profeta diz: não confie em nenhum credo feito pelo homem. Qualquer coisa que seja contrária à palavra, se afaste disto. Oh, irmãos, infelizmente o diabo tem anestesiado a mente das pessoas, e elas não estão atentas a isto. Muito misturada com coisas duvidosas, doutrinas, pessoas incrédulas. Mombrana disse: se afaste disto. Como nosso pai Abraão, quando ele descobriu que Ló tinha um espírito errado, Abraão se afastou de Ló. Parágrafo 273, agora observe a Bíblia aqui. Ela diz que seu nome era inferno, melhor dizendo, seu nome era morte e o inferno seguia. Parágrafo 274. Agora o inferno sempre segue a morte. No natural, quando o homem natural morre, o inferno segue, a sepultura, Hades, vejam. Isto é no natural, mas no espiritual é lago de fogo, veja, correto. É uma separação eterna, onde são queimados. Oh, amados, é melhor comer arroz com farinha à margem de um riacho, mas ter vida eterna, do que viver nas melhores iguarias com morte espiritual. Morte espiritual, separados de Deus. 275. E Malaquias 4 diz: de sorte que não lhes deixará raiz nem rama, ou nada mais. É a maneira que o mundo tem para se purificar novamente para o milênio, veio? Fogo que lamberá essa terra, ela será purificada para o milênio. 276. Você já observou? O cavaleiro é ele masculino. Ele tinha em sua mão homem, falso profeta. Mas a sua noiva é chamada de igreja. Ele, o diabo, cavaleiro dos 4 cavalos, perseguindo ela, a igreja. E ela, falsa igreja, Jezabel, Acabe, Jezabel. Ora, isso é tão perfeito quanto qualquer coisa, vem? As filhas são ela também, mas nunca recebem a liderança de um homem, protestantes para isto, mas mesmo assim continua sendo meretrizes por causa do princípio de sua doutrina, denominação, sistemas. É isto simplesmente, é isto que diz. Observe o que é tudo isto que está vindo. Agora temos apenas cerca de 14 minutos aqui, eu acho. Veja o que tudo isto chegará. O que é isto? Está indo diretamente de volta ao caminho que fez e começou no céu
está chegando a batalha no fim do tempo. Tudo começou lá. Tudo começou lá. Você pode ler em Ezequiel, capítulo 28, verso 13. Houve rebelião no céu. O diabo, Lúcifer, deixou subir iniquidade em sua mente e quis ser maior do que Deus. Apocalipse capítulo 12, versos 7, 8 e 9. Deus delegou a Miguel e Gabriel para expulsar o Lúcifer lá do céu, ao ponto de não ficar nem o rastro dele lá no céu mais. Foi expulso aqui para a terra, mas chegando aqui na terra, ele não deixou de ser Lúcifer, anjo mau. Aqui que ele aumentou sua força maligna. Vamos ao parágrafo 279. A primeira coisa no céu foi uma batalha. Lúcifer foi chutado para fora e veio para a terra. Então ele poluiu o Éden. Desde então ele tem sido poluído, o Éden, a terra. E agora da batalha do céu está vindo a batalha na terra, e terminará na terra no fim do tempo, numa batalha chamada Armagedon. Agora qualquer um sabe disso, a batalha começou no céu santo, e então o chutaram para fora, não é? Miguel e seus anjos o jogaram e puseram para fora, e quando fizeram, jogaram bem no Éden, e a batalha começou aqui embaixo, na terra, e até hoje ela está ardendo, a batalha de Lúcifer contra os filhos de Deus aqui na terra. Agora, quem vence é quem se nutre mais de Deus. Quem vence é quem se enche mais do Espírito Santo. Nós não podemos, amados, ser inocentes em pensar que tudo aqui é fácil para vencer. Nós estamos travando a mesma batalha que Miguel e Gabriel travou lá no céu contra Lúcifer. Nós estamos travando a mesma batalha. E se nós não tivermos, não possuirmos aquela mesma força que Miguel e Gabriel tinha, o Lúcifer nos vence. Ele é perigoso, ou o diabo é perigoso. Não brinque com ele não, ele se não te pega de um jeito, ele tenta do outro. Se não pega do outro, ele tenta do outro. Ele é super estrategista em guerra, em batalha. Faz 6.000 anos que ele está aqui na terra batalhando. Ele é especialista em estratégia. Se ele não pode te pegar com tonteria, doutrina errada, aí ele te puxa para não ler a Bíblia, não ler mensagem, para te esfriar. Aí ele te pega, porque pega você, um crente desnutrido de Deus, crente vazio de Deus, o diabo vence. Veja o 280, parágrafo 280. Deus tinha seus filhos todos fortificados na sua palavra. Adão e Eva, aqui na terra. E Eva esticou o seu pescoço e disse, veja, curiosidade. Irmã, irmão, não queira ser curioso para com as coisas do diabo. Ignore-o. Diga, eu não sei, não quero saber, e tem raiva de quem sabe das coisas do diabo. Veja, 280 de novo. Deus tinha seus filhos todos fortificados na sua palavra. Mas por que não pode ter ainda? É porque eles deixaram de vigiar, deixaram de se revestir dessa palavra, deixando de se nutrir da palavra, automaticamente ficam fracos. Pare de comer para você comida natural, seu organismo vai ficar fraco, pálido, frágil. Pare de comer a comida espiritual,
seu espírito ficará fraco e o inimigo te vence. Eva esticou o seu pescoço. Quando o diabo foi lançado no Éden, a curiosidade entrou no coração da Eva e ela deu aquela esticada de pescoço para conhecer esse novo morador que veio para a terra, chamado Lúcifer, diabo. Eu creio que talvez você esteja certo. E ali foi, a Eva disse, ao esticar o pescoço, curiosidade, disse, talvez esse morador esteja certo. Vou dar uma conversada com ele, dar uma passeada com ele. Talvez ele tenha ideias certas, ideias boas. Vou trocar um diálogo com ele. Ô irmão, tem coisa que você não tem que ter curiosidade não. Aquilo te destrói. E ali foi, e desde então tem sido desta forma. Desde então, a curiosidade de Eva levou ela a jogar a terra, os animais, a natureza, nesse caos. Caos, tudo ficou desigual, desoriginalizado, tudo. Então Deus desce e agora ele desce para redimir aqueles que desceriam. 281, como eu disse, Deus é como um grande empreiteiro. Ele coloca todo o seu material na terra e então ele constrói os seus edifícios. Agora recordem, antes que houvesse um grão de semente na terra, antes que houvesse um sol que atingisse a terra, lá no princípio, lá antes de começar tudo, só havia terra. Antes que houvesse qualquer coisa existindo, seu corpo estava sobre a terra. Sabe por quê? O profeta explica, porque você é o pó da terra, vê? Deus é o empreiteiro. Nosso corpo já estava em 16 elementos no pó, misturado com o pó da terra. Luz cósmica, cálcio, potássio, alumínio, ferro, 16 elementos. Nós já estávamos aqui, quando Deus criou a terra, Ele criou nossos corpos, estavam aqui. Quando Ele fez o primeiro homem, Adão, Ele só juntou um pedacinho de terra, fez um barrinho, molhou, fez um boneco de barro e soprou o espírito de vida naquele boneco e Ele se colocou de pé, era Adão. No parágrafo 282 o profeta explica, agora, sua maneira de fazê-lo, Deus grande, o grande empreiteiro, né? Foi abaixar e tomar, como Ele fez com Adão, primeiro homem. Ele fez com Adão um pouquinho de cálcio, potássio, luz cósmica e soprou. Disse, aí está meu outro filho, hein? Então ele apanhava um pouco mais e aí está o outro. Seria assim que Deus criaria filho por filho. Mas a Eva, através daquela curiosidade, com aquele novo morador que veio morar no Éden, ali trouxe uma interrupção no programa de Deus, e ali o filho começou a vir através do coito da Eva com aquele animal ereto chamado serpente, e Deus não pôde mais continuar criando seus filhos como criou o primeiro. Ele ia criar todos daquela forma, sem sexo. Fazia um bonequinho de barro, os 16 elementos já estavam na terra, e soprava nele, entrava o espírito de vida. O espírito de vida era outro, fulano, ciclano, e viria cada um de nós. O espírito de vida entraria nele como entrou em Adão. Era assim o programa de Deus, sem sexo. Vocês sabem por que o sexo hoje, você vê cada presidiário na cadeia, cada crime
Tem uma mulher por detrás, ou mais perto ou mais longe, mas tem. Por quê? Porque o pecado original foi sexo. Eles matam por causa do sexo, ganham dinheiro, roubam dinheiro é por causa do sexo. E dinheiro, fama e mulher, tudo por causa da mulher. As glândulas foram despertadas. Até hoje esta maior batalha está travando nas glândulas dos seres humanos. 283, mas o que Eva fez? Ela corrompeu aquela maneira original de Deus. E ela trouxe o próximo filho, que foi o Abel, foi o Caim, através do ato sexual. Então a morte atingiu aquilo. Dali para frente, Deus teve que estabelecer limites. O Adão era para viver sem limites, eterno como Deus era. Mas dali, através daquela intervenção da serpente, através da curiosidade de Eva, Deus teve que pôr limite. No dia que comer, nesse dia morrerá. Um dia para Deus é 1000 anos. Nenhum homem viveu mais de 1000 anos na terra. Temos a história do homem que mais viveu, foi Metusalém, 969 anos, mas não atingiu 1000, teve que morrer. E dali para cá foi caindo, até chegar no Salmo 90, que é 70 anos, quem passa é canseiro e enfado. Mas não era para ser assim. Deus pôs limite por causa do pecado. Limites. Parágrafo 284. Agora o que Deus está fazendo? Ele tem tido tantas destas sementes aqui, que são predestinadas, tantas que são predestinadas. E então no fim do tempo, Ele não dirá: Eva, venha dar à luz a outro filho. E Ele chamará, e eu responderei. Isso é tudo. Deus não vai mandar Eva ou a mulher dar à luz de novo, não. Ele vai chamar aqueles filhos que estão mortos no pó da terra e ressuscitá-los com assopro do seu fôlego. É isto, esta é a ideia. Quando aquele último for trazido, isto terminará. A hora que o último eleito entrar, Deus vai chamar aqueles que dormiram durante as eras, que estão na sepultura, e recomporá esses 16 elementos deles que voltaram ao pó, e o assopro da ressurreição sobre eles. Eles se colocarão de pé, nós os vivos seremos transformados num abrir e fechar de olhos, e subiremos a encontrar com o Senhor nos ares. 285, agora a batalha começou no céu e ela terminará na terra na forma de Armagedon. Fogo, Armagedon. Não é batalha espiritual, é batalha física. Vai derreter, disse Pedro em seu capítulo 3, todos os elementos que o homem criou. Vai derreter o ferro, o petróleo, o cálcio, o potássio, o ouro nas madames, colares das madames. Vai derreter e voltar às suas origens. A terra será restaurada. O Armagedon, a explosão atômica, a explosão dos vulcões, os terremotos, será a batalha dos 3 anos e meio, que incendiará. Malaquias capítulo 4 disse que o fogo foi tão denso que ele amildou os olhos de profeta. Ele disse: não vi restar nem raiz nem ramo, somente cinzas. Oh irmão, quando essa terra, esta ordem social, política e politiqueiros se tornar cinza, aonde você vai estar nesta hora? Aonde você vai estar nesta hora? Aonde você está te programando para te encontrar
na maior batalha do Armagedon, que está a um passo, a toque de botão. Gente, vamos conversar. O cenário está prontinho da batalha do Armagedon. O cenário, cada nação, quase cada uma, já tem seus arsenais nucleares. Está tudo a toque de botão. Se apertar o botão, o foguete explode e vai para aquele país onde ele está programado a ir. O cenário do Armagedon está pronto. As nações estão com o nervo na flor da pele. Os partidos políticos rivais estão com o nervo na flor da pele para explodir o outro partido. A Rússia está com até os dentes armados para explodir os Estados Unidos e vice-versa. Irmãos, não tem muito mais tempo pela frente, não. O amor que Jesus disse que se esfriaria, tem esfriado. Jesus olhou para esse dia que nós estamos vivendo, eu creio que ele falou com lágrimas: se os dias não forem abreviados, nenhuma carne se salvará, porque o amor se esfriará. Você vê hoje o amor, o desinteresse, está acabando, acabando. O cenário para a explosão deste mundo, amados, está prontinho. Agora eu te pergunto novamente, como é que está a sua programação para passar sobre o Armagedon? Ficar aqui? Malaquias disse: eu não vi restar aqui nem raiz nem ramo, só cinzas. Essas madames cheias de colares de ouro e dinheiro e carrões e coisa, vai virar tudo cinza. Pedro falou isso no seu capítulo 3. E eu e você, conhecendo o que nós conhecemos, para onde estamos nos programando para passar nesse grande Armagedon? Ficar aqui? Ficar aqui, nós vamos tornar tudo cinza. Nós seremos um péssimo programador em saber que este mundo está já empacotado para a grande explosão atômica e nós não fazer um pacote para sairmos daqui. Pacote de vida, programação de vida, programação de vida eterna. Se programa para tudo, se programa para ir no baile, na festa, no jogo, se programa para ir almoçar no churrascaria, para aniversário, para fazer isso, aquilo. E para passar o Armagedon, você tem se programado? Nós vemos aí os presidentes da Rússia, dos Estados Unidos, com seus satélites, fazendo lugar espacial, para quando a coisa explodir aqui, eles montar num foguete para lá. Mas a Bíblia disse, creio que é o profeta Ageu, Naum, disse: onde o homem pisou, as lavras de fogo lamberá. Se desceres aos mares, lá eu estarei. Se subirem nas nuvens, lá estarei. Quem livrará da ira do Deus Todo-Poderoso? O único lugar é Salmo 91, verso 1. Esconder no esconderijo do Altíssimo. E o esconderijo do Altíssimo é a sua palavra. E devemos esconder, não é na hora do Armagedon, não, é hoje. Hoje. Oh, Deus, ajude a nós sermos prudentes. Vamos o 284, não é? 286. Agora vamos observar e ver o desenrolar disto. Não fica parado, não. O crente deve ser prudente, deve observar o desenrolar da coisa.
O que é o desenrolar? Depois disso que vai vir, depois daquilo que vai vir. A Bíblia, ela nos dá um mapa escrito. Tudo que vai acontecer está aqui, escrito aqui, ó. Está escrito aqui. Você já viu lá em Apocalipse, capítulo 10, verso 7? O último acontecimento de Deus na terra termina ali. Apocalipse capítulo 3 termina a última ação de graça de Deus na terra. Apocalipse 3, Apocalipse 4 já trata-se do arrebatamento, subir cá. O Brando está falando aqui, ó, devemos observar o desenrolar. Vamos observar o desenrolar disto. Depois de Apocalipse 3, o que espera para esse mundo? Grande tribulação, o rapto da igreja e depois a grande tribulação. Deus sai da terra. O irmão Brana disse, Deus sai da terra em Apocalipse 3, o início do 4, e só volta em Apocalipse 19 com a sua noiva para implantar o reino milenial na terra. Nesse inteirinho do capítulo 3, início do 4, até o 19, é grande tribulação, é os ais, ai. Devemos, nós que conhecemos a palavra, a Bíblia, a revelação da Bíblia, devemos não ser criança. Vamos observar e ver o desenrolar. Depois do sétimo anjo, o que espera para frente? Arrebatamento. Depois do arrebatamento, Armagedon, 3 anos e meio de grande tribulação, terminando com Armagedon, explosão atômica nuclear, explosão vulcães, lamberão a terra. É o próximo passo. Acorda. Para de estar te programando para ficar rico material só. Programa-te para ser rico espiritual. Hein? 286. Agora vamos observar e ver o desenrolar. Não tem um povo na terra, irmão, que sabe vírgula por vírgula o desenrolar dos fatos daqui para frente do que o povo profético, bíblico, profético. Nós não podemos naquele dia reclamar nada de Deus. Deus, eu não sabia. Deus vai dizer, não sabia? Eu não enviei a comissão, o profeta, a Bíblia, e mostrei o desenrolar de tudo para vocês. Não sabia porque você não prestou atenção, mas está lá escrito. Nós não teremos condição de reclamar nada de Deus. Nós conhecemos vírgula por vírgula o desenrolar da história daqui para frente. O profeta nos ensinou, nos informou tudo. Se nós não atentar, porque somos ruins demais, mas que está tudo mastigado, tudo escrito, tudo, vírgula por vírgula está aqui. E o profeta, vamos ler devagar, parágrafo 286, primeira parte. Agora vamos observar e ver o desenrolar disto. Ou as virgens prudentes, lá em Mateus 25, observar o desenrolar da vinda do noivo. Quando elas viram que o noivo estava para chegar, elas procuraram se encher de azeite. E nós, amados, porventura o desenrolar da história já não nos mostra que o noivo está chegando? Devemos ser virgem prudente ou virgem nécia? Virgem prudente é aquela que nota a aproximação do noivo e procura encher-se desse azeite que é Cristo, o Espírito Santo.
Leia lá, é bom ler a Bíblia. Quando as virgens prudentes notaram que o noivo estava chegando, elas prestaram atenção nas suas lamparinas e se encheram do azeite. Por quê? Porque elas estavam observando o desenrolar da coisa. Irmão, vamos acordar, gente. Vamos acordar. Vamos observar o desenrolar da história, dos fatos, dos acontecimentos. Não vamos ser como virgem inércia, dormente. Estou descansando. Descansando no poder de Deus. Está descansando no poder da preguiça. Levanta dia, termina dia, entra noite, sai noite, não lê uma Bíblia, não lê mensagem, não ora, e diz que está descansando no poder de Deus. Está descansando no poder da preguiça. São nécios. Como podemos pensar em receber o noivo sem azeite? Irmãos, devemos provocar desespero em nossas almas. Que adianta? Vai ser juízo para nós. Eu tive lá, congreguei no meio do povo profético e perdi meu arrebatamento. Irmãos, nós vamos arrancar, eu não quero estar nisso não, mas se ficar, nós vamos arrancar o restinho de cabelo da nossa cabeça. Nós não vamos nos perdoar de jeito nenhum se perder esta chance, amados. Meus irmãos, minhas irmãs, nós não vamos nos perdoar de jeito nenhum em encontrar em pleno Armagedon nós aqui. Senhor, eu fui um tolo, eu fui um louco. O que eu fiz do tempo? Gastei com tanta bobagem, tanta besteira, e não aproveitei meu tempo. Estressado. Hoje essa doença pegou os crentes. Crente estressado. Crente estressado. Estressado, mas não lê Bíblia, não lê mensagem, não ora, e estressado. O que é isso? Isso é diabo puro, gente. Isso é diabo puro. Estressado de vazio de Deus. Ora, vamos ler esse aqui, 286. Agora vamos observar e ver o desenrolar disto. Você está observando o desenrolar de quê? Do crescimento da sua empresa? Está desenrolando, Ganhei 10 esse mês que vem eu vou ganhar 20. Está tudo programado. Meu contador, meu economista, levei lá, ele programou tudo para mim. Se eu fizer assim, esse mês eu ganho 10. Se eu fizer assim, mês que vem eu vou ganhar mais 20. No outro mês mais 30, o outro mais 50. Desenrolar. O economista me deu um mapa como eu devo fazer. Tudo bem. Mas e para o espiritual? Nós estamos tendo acompanhamento do nosso espiritual? Hein? Vamos perguntar para nós, irmãos. A nossa alma está em gritos dentro de nós, fazendo essa pergunta. Ocupando o nosso tempo nas coisas materiais. Tudo bem, mas você tem que sempre lembrar da lei da média. Assim como você investe no material, você tem que investir também no espiritual. Não adianta nada, amados irmãos, não adianta nada. Nós vamos ficar tudo aqui ser cinza. Malaquias 4, ele amildou os olhos e disse: eu não vi restar nem raiz nem ramo, só cinzas. Cinzas de pessoas que dizia que cria no profeta, mas virou cinza. Não, amado, nós não fomos predestinados para virar cinza. Nós fomos predestinados para ser transformados, para ser arrebatados. Não te conforme com esta ideia de ter que passar pela grande tribulação.
Há muitos crentes que chegam até a concordar com a ideia. Ah não, eu vou ser um salvo comum, vou enfrentar a grande tribulação. O irmão Brana disse, me pique de pedacinho, mas não me deixe ter que passar pela grande tribulação. Será terrível demais. Terrível. Mas tudo está aqui, ó. Eu vou até grifar aqui na minha mensagem, porque isso merece. Agora, vamos observar e ver o desenrolar disto. Ver o desenrolar. Deus, ajuda nós, Deus. Ajuda nós, Deus. Nós estamos tão preocupados com o desenrolar das coisas materiais e muito despreocupados com o desenrolar do nosso dia a dia na fé. Sacuda-nos, Deus. Desperta-nos desta sonolência. Parece que os crentes da mensagem caiu numa sonolência. As mensagens estão empoeiradas nas prateleiras. A Bíblia, só pega a Bíblia para ler um versículo. Hoje eu li um grande versículo. João 11:35. E Jesus chorou. Que grande versículo. Sabe? Salmo 23. Fica lá aberto em cima da mesa. Isso virou idolatria. Nós não lemos a Bíblia por costume, nós lemos a Bíblia por fome. Nós não somos católicos romanos, nós somos católicos cristãos. Católico romano é que abre a Bíblia no Salmo 91, fica lá em cima, a Bíblia aberta em cima da mesa da estante, coisa linda. Compra um porta-bíblia de ouro e põe a Bíblia naquele porta-bíblia de ouro, no Salmo 91. É aquele que habita no esconderijo do Altíssimo, a sombra do Onipotente. Isso é a mesma coisa, pôr cabeça de cavalo em cima do morão da porteira. Simpatia pura. Nós não alimentamos de repetição. A Bíblia condena de repetição. Repetição. Nós lemos a Bíblia por fome, é para nutrir-nos dela. Irmãos, minhas irmãs, saibamos disto. Se hoje nós não atentarmos para isto, nós não vamos nos perdoar no amanhã por ter ficado. Nós deixamos tantas besteiras nos atrapalhar. Um irmão olha com a cara feia para a gente, já atrapalha. Eu não vou na igreja. Como que se a igreja é propriedade daquele irmão ou daquela irmã? Não, a igreja é propriedade de Deus. Nós viemos na igreja para construir salvação na nossa alma. Nós não viemos à igreja para deixar alguém atrapalhado nos atrapalhar. Não! Nós viemos à igreja para atualizar nosso espírito com a palavra de Deus. Agora, vamos observar e ver o desenrolar disto. Virgem prudente, observa a porção do azeite, o desenrolar do azeite na sua lamparina. Nós não temos que estar observando o desenrolar da política. A política vai de mal a pior. E às vezes a gente fica observando esses comentaristas de política. Você tem que saber, irmãos e irmãs, cada comentarista tem uma ideia diferente. Eles têm a verdade do comentarista da Rede Globo, da Rede Record, comentarista de cada rede de televisão, cada rede de rádio. E se nós não tiver cuidado, aquilo se torna nosso ídolo. Ah, o comentarista da Rede Globo falou, é porque é. Não é nada, aquilo é coisa da cabeça dele. Não te faça, pois, idólatra de homens. Cada um tem sua cabecinha, sua maneira de ver, de pensar. Eu devo seguir, é a maneira de Deus. Qual é a maneira de Deus para esse mundo? Qual é a maneira de Deus para esse mundo? Fogo, 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 cinzas.
Tem jeito para aqui não, gente. Tem jeito para aqui não. Aí vem os de um lado bolsonarista, do outro lado os petezistas brigando. Gente, vai tudo para a mesma cinza se não se converter. Se não nascer de novo, vai tudo virar a mesma cinza. É igual a batata, um saco de batata, uma batata arranhada e outras batatas lisinhas, bonitinhas. As batatas lisinhas zombando das batatas arranhadas. Arranhada, feia, feia. Mas depois, de repente, chega o dono das batatas, joga tudo dentro de um tacho de água e cozinha tudo, e moe tudo. E aí vira tudo o quê? Purê de batata. Tanto as bonitinhas como as arranhadas, foi moída, misturada, e virou tudo purê de batata. Assim é PT e PSDB, essa coiseirada de partido. Vai virar tudo é cinza, se não se arrepender. E nós, bobalhões, aqui, eu sou PT, eu sou crente da mensagem, eu fico irado quando eu vejo essas besteiradas. Eu sou Bolsonaro, eu sou... O irmão Brana disse, eu não sou democrata, lá nos Estados Unidos só tem 2 partidos. Ele disse, eu não sou democrata nem republicano, porém eu sei observar as coisas. Eu sei observar as coisas. Cristão sabe analisar as coisas e saber que os sinais que está acontecendo na política, na economia, na sociedade, na religião, é prenúncio do Armagedon. O Armagedon, a plataforma está montada. O cenário para o Armagedon está montado. O nervo está na flor da pele de cada ala. Ala política tal, país tal, comunista, socialista, democrata, tudo está com o nervo na flor da pele. E religião da mesma forma. Religião A contra B, a B contra C. Política, se pudesse destruir a outra para ficar ela sozinha no espaço. E esse mal pegou até o povo da mensagem. Numa cidade só tem 15 mais grupos. E cada um odeia o outro. Irmãos, é hora de nos safar disto e nos crescer em Deus e entender que tudo isso aqui vai tornar cinzas. Cinzas. Você tem que orar e dizer, Deus, eu não quero me tornar cinza não, Jesus. Eu quero é ser transformado. Eu quero é me tornar um cristão. Eu quero é ser arrebatado. Me tira desse baixo. Me tira desse nível baixo. Me suba, Pai. Leia lá Apocalipse 4, os primeiros versículos. Quando termina as 7 eras da igreja. Entra o Apocalipse 4. Qual é a chamada do Apocalipse 4? Suba cá. Arrebatamento. João é o tipo da noiva. Ele escreve Apocalipse 1, 2, 3, as 7 eras, a trajetória. Mas quando entra no Apocalipse 4, a chamada ao alto, suba cá. Irmãos, nós estamos entrando em Apocalipse 4. A chamada para o alto. Subir ao alto, ainda não é literalmente, mas essa chamada subir ao alto agora é espiritualmente. Subir ao alto acima desses espíritos de politiqueiro, de religião A, B, C, religião de partidarismo. Vamos subir mais alto do que isso. Vamos ser grande. Esses esquilos de espinheiro ficam chirleando para te deixar nervoso. Faça como a águia, bate asa, suba. Você é uma águia. Somos águias. Ela subiu tão alto. O irmão Brando teve que pegar aquele binóculo de aumento de lente para ver, viu só a pintinha da águia lá nos céus. Ela tem estrutura para voar. Irmão, você tem estrutura para voar, para subir. Não te adequa nas baixarias não, irmão. Irmã,
você tem estrutura para voar alto. Aquela águia mostrou que ela era águia até lá embaixo. Ao descer, o esquilozinho de pinheiro cochilheando. Ela é derrotada. Ela é uma caída. Rotulando ela. Irmão Brando disse, ela nem olhou para aquele esquilozinho. Ela foi uma sacudida das suas asas molhadas, uma enxugada em suas penas, e uma cheirada no ar, e começou a bater a asa e começou a subir. Você fica descendo ao nível desses esquilozinhos, você não vai passar do nível deles. Esquilozinho dentro da igreja. A irmãzinha falou de mal de mim, a irmãzinha falou de mal de mim. São esquilos. Nós somos águias. Aleluia. Você fica com comportamento de esquilo, você vai ficar do nível do esquilo. Você desceu, às vezes, o crente às vezes tem suas descidas, mas mesmo na descida você tem que ter comportamento de águia. Porque desceu lá no nível do esquilo, você vai bater no esquilo, brigar com o esquilo, xingar o esquilo. Isso é coisa baixa. Nós somos águias. Esquilo nunca vai deixar de ser esquilo, mas nós também não vamos perder nossa qualidade de envolver com briga de esquilo, não. Nós somos grandão. Somos grandão. Somos aves dos céus. Aleluia. 286, Agora vamos observar e ver o desenrolar disto. Ô irmão, irmã, nós temos que vigiar o desenrolar da nossa vida cristã. Adalto, deixa eu dar uma observada. Hoje você está melhor do que ontem, ou está pior, ou está igual? Se estiver igual, você está nota 0. Desenrolar de cada dia na fé. Degrau, fé, virtude, conhecimento. 7 degraus. Não conformeis com esse mundo, mas transformai-vos. Romanos capítulo 12. Devemos olhar o desenrolar do nosso espírito. Até quando, amados irmãos, vamos concordar e viver um espírito baixo? Uma vida baixa, na ralé da vida. Gente, nós temos que dar uma beliscada na nossa consciência. Vamos ler esse parágrafo melhor, 286, quarto selo, parte A. Vamos observar e ver o desenrolar disto. Como é que está o desenrolar do meu cristianismo, da minha vida espiritual, do meu dia a dia, da minha vida com Deus, da minha vida com a mensagem, da minha vida com a Bíblia? Como é que está o desenrolar da minha vida cristã? Está ainda para trás ou para frente, ou está estacionado? Olha, São Mateus 25. As virgens prudentes observaram o desenrolar do seu azeite. Quando elas viram que o azeite, que o noivo estava chegando, e estavam lhe faltando azeite, elas trabalharam tudo que podia para encher sua lamparina do azeite. Nós não temos que estar preocupados com virgem nécia, não, irmão. Virgem nécia, o jeito delas é isso mesmo, é sem azeite, para elas está tudo bem sem azeite. Só que nós somos virgem prudente. Nós não aceitamos sem azeite, nós dizemos, não, eu quero azeite. Para as virgens nécias, elas dizem, tudo bem, sem azeite, está tudo bem. Acaba não, mundão. Virgem prudente, não. Virgem prudente vem no altar com lágrimas, em casa. Cada vez que você abre a mensagem para ler a Bíblia, você está pondo uma gotinha do azeite a mais na sua lamparina. Cada vez que você ajoelha para orar com a alma, você está colocando a gotinha a mais de azeite na sua lamparina. Virgem nécia não preocupa com isto. E eu entrei no púlpito falando isto. O diabo, quando vê um crente lendo a mensagem, lendo a Bíblia, ele fica irado.
Porque quanto mais o crente lê a mensagem, lê a Bíblia, ele enfraquece o diabo para ele. Enfraquece, que ele fica maior do que o diabo. Por isso que o diabo faz tudo para o crente não ler a mensagem, não ler a Bíblia e não orar. Porque o diabo sabe que quando o crente começa a orar, ler a Bíblia, ler a mensagem, o diabo fica enfraquecido. Oh Deus, ponha mais estímulo em nosso coração. Estímulo. Nós somos tão estimulados para pecar, mas para ser crente, parece que o estímulo é tão pequeno. Para pecar, qualquer coisinha estamos pegando no bordão. Eu não levo nada cru para casa. Eu não levo, meu pai era uma surucuru, uma serpente, minha mãe era uma jacaré, e eu sou uma cobra pequena, mas eu não engulo nada cru. Quer dizer, somos tão animados em comprar briga, e ser crente somos tão desanimados. Olha, parágrafo 286. Agora vamos observar e ver o desenrolar disto. Disto o quê? Da minha vida cristã, do meu dia a dia, com Deus, com a palavra. Como é que está meu desenrolar na fé? Como é que eu estou trabalhando minha fé, meu espírito, no dia a dia? Como é que está, Adalto? E você cita seu nome. Eu não tenho vontade não. Estou deprimido, estafado, mas belisca em você que você está xingando, baixaria, falando mal. Que um Espírito Santo faz isso? Você está endemoniado. Me perdoe a expressão. Me perdoe a expressão. Elias, quando ele estava estressado, ele foi para o pé do zimbro lá, orar por sua inimiga Jezabel. Falar com Deus. Deus, me ajude, Deus. Elias estava estressado, mas ele foi para o pé do zimbro orar. Devemos vigiar nossa conduta, amados. Vigiar nossa conduta. Nós colocamos tanta coisa em nome do cristianismo, quando o cristianismo tem nada a ver com aquilo. Eu sou nervoso que eu sou cristão. O irmão Brana fala que um cristão falta pouquinho para ficar louco. Mas e os outros parágrafos que o irmão Brana fala? Que Coríntios 13 fala: o amor tudo suporta, tudo crê, tudo espera, tudo. Aquilo que nos convém é fácil a gente crer, agarrar, até decora o parágrafo, o versículo. Mas aquilo que nos educa, a gente esquece fácil. E agimos contrariando aquilo. Vamos decorar o parágrafo 286 do quarto selo, só a primeira parte. Agora vamos observar e ver o desenrolar disto. Como é que está o meu desenrolar no cristianismo? Hoje eu estou sendo melhor crente do que eu fui ontem. Ontem eu venci um urso, hoje eu venci o leão, porque amanhã eu vou ter um Golias. Isso é degrau por degrau. E talvez possamos desdobrar isto, que o Senhor nos ajude nesse momento a fazer isto agora. Observe o desenrolar disto. Você observa o desenrolar do anticristo e também observa o desenrolar de Cristo. Quem é o anticristo na terra hoje? Quem é? Quem é o anticristo na terra hoje, para nós observar o desenrolar do anticristo? É a falsa igreja, falsa doutrina, é o anticristo. Mas quem é Cristo na terra hoje, nós temos também que observar o desenrolar dele. É a igreja verdadeira, sou eu, é você, é nós. Temos que observar o desenrolar do falso Cristo, para nós não ser enganados. Mas temos também que observar o desenrolar de Cristo. Cristo sou eu, é você. Devo observar o desenrolar desse Cristo. Como é que está esse Cristo? É Cristo mesmo ou é um capetinha?
Vamos tirar a máscara. Vamos falar coisa mais séria. Deus, converta nós, Deus. Converta nós. Tira o mundanismo de nós. Faça de nós crentes, nascidos de novo, regenerados, prudentes, que vigia. Mulher vigia o marido para o marido não trair ela. Marido vigia a mulher para a mulher não trair ele. Mas não vigia a si mesmo. Que adianta você perder o tempo todo vigiando pessoas e não vigia a si próprio. As pessoas vão perder o arrebatamento e você também. Ficou preocupado com a vida dos outros? Olha, virgem prudente não preocupa com a vida do outro, não. Virgem prudente entende que salvação é individual. No mesmo capítulo, preste atenção nisso, mesmo capítulo 25, que Jesus trata com as virgens prudentes, lá no final ele fala, ó, 2 estarão numa cama, um será levado, outro será deixado. 2 estarão no campo trabalhando, um será levado, outro será deixado. Quer dizer, é individual. Virgem prudente não preocupa com a vida alheia. Você ensina, mas decidir é a pessoa que decide se vai ou não vai. Não se mata por causa disso, não. Pai parando na clínica de repouso morrendo por causa de filho. Mulher indo para a clínica de repouso morrendo por causa de marido. Marido indo para a clínica de dementes mentais morrendo por causa da mulher. Ela vai para o inferno e você também. Você não preocupou em colocar azeite na sua lamparina? Preocupou só em odiar, ciumar, odiar, vigiar. Que burrice. Olha, se Deus não te guardar, nem tampouco você guarda. Ninguém guarda ninguém. Ninguém vigia ninguém. Quem vigia é o guarda de Israel. É Jesus Cristo. E outra, você não responde pelo pecado do seu marido. Você não responde pelo pecado da sua mulher. Deixa. Você já orou, já conversou. Deixa. Cada um tem o direito de escolher. Se ele escolheu ir para o inferno, quem é você para impedi-lo? Vamos ter vida em nós mesmos, gente. Vamos aprender a ser virgem prudente. Buscar azeite. O cenário está montado para o grande Armagedon. Você conversa com as pessoas, você vê o cenário. Pessoas nervosas, prontas para explodir tudo. Isto é Armagedon. Porque o Armagedon vai ser uma explosão. Explosão de nervos. E a explosão de nervo vai provocar apertar o botão da bomba atômica para explodir o mundo inteiro. E até a terra vai explodir através das suas lavas vulcânicas. Armagedon é explosão. E nós vemos hoje as pessoas explodindo de nervos. A noiva está explodindo de arrebatamento. Espírito Santo. Aleluia. Vamos acordar, gente. Vamos sair do espírito que rege o mundo. O espírito que rege o mundo está regendo as igrejas todo dia na terra hoje. Você já observou isso? Mesmo espírito que rege o mundo. Do ódio, ciúme, lascívia, difamação, baixaria. É o mesmo espírito que está na política lá. Um partido falando do outro, a igreja falando da outra. Isso é tudo baixaria. E vai terminar igual o saco de batata. Purê de batata. Vai terminar como Malaquias diz, capítulo 4. Cinzas, 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 cinzas. Cinzas. Eu não fui predestinado para me tornar cinza. Você não foi predestinado para terminar em cinza. Nós somos predestinados, 1 Coríntios 15, para herdar um corpo celestial, glorificado. É do outro lado. É do outro lado. Por isso que nós brigamos por coisas do outro lado. Nós não brigamos por nada deste lado de cá. É do outro lado. É que está nosso foco maior. Vamos orar, irmão Moisés, ora aqui. Vamos ficar de pé.
Senhor Jesus Cristo. Nós te agradecemos, ó Deus, por este momento tão especial, ó Pai, que nós tivemos aqui em Tua presença, Pai. E nós pedimos que a unção desta palavra, meu Pai, seja multiplicada em nossas vidas, Senhor. E nós queremos ser cristãos, ó Deus, ser crentes verdadeiros, Pai. Deus, nós queremos percorrer a nossa vida aqui nesta terra, meu Pai, sendo uma verdadeira testemunha do Senhor, sendo uma testemunha de que o Senhor habita no ser humano aqui nesta terra, meu Pai. Deus bendito, dê força para cada um. Dê o Teu Espírito Santo em porção suficiente para que cada um possa vencer nesta caminhada, meu Pai. Para que possamos ser luz neste mundo de trevas, ó Deus. Pai bendito, que possamos nós levar a Tua bênção aonde nós estivermos, ó Pai. Dê saúde, meu Pai, a todos que estão precisando neste momento. Dê alegria aos tristes que estão precisando neste momento. Derrama Teu Espírito Santo, ó Pai, de uma maneira geral na Tua igreja, Pai. Nós te pedimos e te agradecemos em nome do Senhor Jesus Cristo. Amém, Jesus, amém. Amém, irmãos, mas pense nisso mais. Volta para casa, chegando lá, dá mais uma lidinha no parágrafo 286, quarto selo. Vamos observar e ver o desenrolar. Nós estamos precisando de nos interiorizar mais. Nos interiorizar, olhar para dentro de nós. Nós estamos muito exteriorizados, olhando só para o de fora. De fora, de fora. Devemos nos interiorizar e ver como é que está o desenrolar do nosso homem interior. Que quem vai para o céu é o homem interior, o de fora vai voltar ao pó. Coríntios 15, verso 50, pó em pó vai voltar. Que vai para o céu é esse homem interior, como é que está o desenrolar dele? É essa mulher interior que vai, como é que está o desenrolar, o crescimento? Eu vejo as irmãs, quando engravidam, vão para, como é que chama? Pré-natal, né? Pré-natal, acompanha aquele médico que acompanha a criança. Depois antes de nascer. Ginecologista. Todo mês no ginecologista para ver o desenrolar da criança. No ventre dela. Como é que está? Não está aleijado, não está com sequela, não está doente. Radiografia, faz até aquele exame computadorizado para ver se não está doente. O feto lá, acompanhando o desenrolar da gestação. É um critério, tudo bem, é necessário. Mas a gestação espiritual nossa. Irmão Brana fala na mensagem, a palavra falada da semente original, que existe o ventre natural, que a mulher concebe a criança, e existe o ventre espiritual, que a igreja concebe Cristo. O menino Cristo está desenvolvendo dentro de nosso ventre espiritual. Nós temos ido ao nosso ginecologista, que é o Espírito Santo, para ver como é que o menino Jesus está desenvolvendo no nosso ventre. Será que não está aleijado, não? Paralisado? O bebê Jesus, no ventre da igreja, está indo bem? Está crescendo bem? Está desenvolvendo bem? Nós precisamos nos interiorizar mais. Nós estamos vivendo muito no exterior. Qualquer coisinha que toca no exterior, nós estamos explodindo. E o interior nós não estamos acompanhando. Nós não estamos fazendo um acompanhamento como a parturienta faz com o seu ginecologista. Às vezes tem que ir até 2 vezes por mês no ginecologista para acompanhar o desenvolvimento da criança, do feto. Deus, ajuda nós a nos interiorizar mais e ver como é que está o bebê Jesus dentro de nós. O bebê Jesus no nosso ventre espiritual. Visitar mais nosso ginecologista, que é Cristo. Ventre espiritual. Em nome de Jesus.
Amanhã, culto lá em Taguatinga. Já pensou? Se eu tivesse o privilégio de ver a igreja de Taguatinga cheinha de vocês lá. Aí eu tenho que estar rezando. Irmão, você vai lá hoje? O obreiro para pregar, eu tenho que quase ajoelhar no pé. Você pode pregar para mim lá hoje? Meu Pai do céu, a coisa está ficando tão gelada. O irmão Brana disse lá na palavra da igreja, está escrito lá, ó. Se Deus está no seu coração, você quase não espera chegar a hora que essa porta abra, para você entrar e cultuar. Mas nós não. Vou fazer um favor de ir lá na igreja. Favor de ir lá. Deixa de ir no ginecologista para você ver. Seu menino pode nascer aleijado. E no ginecologista espiritual pode deixar, né? Pode deixar nascer aleijado, não tem problema. Deus, ajuda nós, Deus. Ajude a nós. É do púlpito até a casa do zelador. Nós precisamos nascer de novo. Precisamos converter, Deus. Ajuda-nos, em nome de Jesus. Amanhã às 18 horas em Taguatinga e domingo a escola dominical aqui. Traga a mensagem Adoção 2. Vamos mais frequentar nosso ginecologista espiritual. Deus abençoe. Aperte a mão do outro. Deus abençoe.